Vamos ouvir falar de tática para poder entender um pouco melhor sobre como o Bahia tem funcionado, sobretudo no aspecto ofensivo, nessa temporada de 2024, nesses últimos jogos, em que a equipe tem mostrado um grau de amadurecimento muito alto. A gente vai trazer aqui um recorte bem interessante que merece esse destaque lá do pessoal do canal Taticamente Falando. E também iremos falar sobre uma situação levantada pelo À Tarde acerca da venda de Endrick pelo Palmeiras e da busca que o Palmeiras já fez em outra oportunidade de receber um não para Cauli. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela, taticamente falando. O Vamos Bahia ouvir. fez um grande mercado para a temporada 2024. Contratou jogadores muito técnicos para o setor de meio campo. E aos poucos, nesse início de campeonato brasileiro, essa qualidade reunida tem rendido frutos ao tricolor de aço treinado por Rogério Ceni. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada para algumas dessas dinâmicas de ataque e entender como tem funcionado o Bahia justamente nessa parte ofensiva. Bom, para a gente começar a ilustrar nossa análise aqui, tem um campinho com a formação inicial do Bahia no jogo contra o Grêmio no final de semana, que tem sido uma base do time nessa temporada, né? Esse 4-1-3-2 instalado pelo Rogério Ceni. Justamente com esses 4 meio-campistas, né? Os 4 melhores jogadores para o setor que o Bahia tem para esse início de temporada. Caio Alexandre nessa função de primeiro homem de meio campo, o Jean Lucas à esquerda dele, o Everton Ribeiro à direita e o Cauli nessa faixa um pouco mais central, né? Um sistema um pouco diferente do que a gente está mais habituado a ver aqui no futebol brasileiro. Esse sistema é muito comum no futebol argentino, por exemplo, né? Tem sempre esse meia mais centralizado, outros 2 jogadores de articulação ao lado e 2 atacantes. O Bahia tem se comportado dessa forma nesse princípio de temporada. E quando o Bahia tem a bola, é um time que gosta de ter a bola dentro dos jogos, né? É uma prerrogativa do jogo do Ceni, tentar ter a posse, mas quando ele tem dentro dos confrontos e consegue efetivamente se impor diante do adversário, a gente já consegue observar alguns padrões que estão sendo repetidos nessa temporada. Então é um time que gosta de trabalhar desde o campo de defesa com esses 3 jogadores, os 2 zagueiros, né? No jogo contra o Grêmio foram Canu e Gabriel Xavier, podem ser Canu e Cuesta, Gabriel Xavier e Cuesta, e o Caio Alexandre sendo esse primeiro homem à frente da defesa, já foi o Rezende também nesse Brasileirão contra o Inter, por exemplo, né? Quando o Rogério quis um time um pouco mais físico. Com essa configuração de saída, os 2 laterais têm um papel muito importante de apoio ao campo de ataque, já que o Bahia não joga com pontas, o Bahia não tem jogadores que atuam pelos lados do campo. Então, muitas vezes, né, esse papel é dado aos 2 laterais, Santiago Arias de um lado e Luciano Juba, que foi adaptado a essa função. Muitas vezes ele tem o papel, né, a função dentro do jogo, de ampliar o campo, de subir ao ataque, de oferecer profundidade, né, que é o movimento de empurrar a defesa para trás, e amplitude também, que é o movimento de abrir bastante o campo, de tentar espaçar essa linha defensiva adversária. Os 2 têm trabalhado muito nesse aspecto, mas também podem, em um momento ou outro, construir um pouquinho mais baixo, né, dar uma sustentação maior ao início das jogadas para depois se projetar o campo de ataque. Como eu disse, o Caio Alexandre é esse cara do primeiro passe. E aí os 3 meio-campistas, né, Jean Lucas, Cauli e o Everton Ribeiro, têm se complementado muito bem. Seja na aproximação entre eles para as tabelas, né? O Everton Ribeiro é um cara que parte um pouquinho desse lado direito, né, não pelo lado, mas ocupa essa faixa do campo e tem muita liberdade de movimentação, até mais para aparecer por dentro e fazer tabelas, triangulações com o Cauli, né, se aproximar para trocar passes. E o Jean Lucas é um jogador que, além de muita qualidade técnica, é um pouco mais físico do que esses 2, né? Então muitas vezes ele vai fazer um movimento de ocupar esse espaço, de aparecer na área, de abrir um pouco mais o campo para que o Luciano Juba possa ficar um pouco mais ou atacar por uma faixa um pouco mais central. O Jean Lucas é um jogador que tem um vigor físico maior, tem mais pulmão, vamos dizer assim, para poder preencher uma zona e uma área maior do campo. Meia mais central, muitas vezes o Cauli é o cara que vai aparecer na área, né, no meio dos 2 atacantes, mas também de trás vai tentar construir jogo, se aproximar para uma tabela, uma triangulação. Na frente, Tassiano, titular absoluto nessa temporada, né, um jogador que também tem bastante mobilidade, pode jogar em diferentes espaços do campo, o Tassiano, né, tem muita mobilidade para jogar por aqui. E nesse jogo contra o Grêmio, mais especificamente, jogou o Everaldo, né, que é mais um 9, mas também pode ser esse segundo atacante. Nesse sistema, o Bahia não tem de fato um centroavante. Os 2 jogadores podem ser o centroavante em algum momento do jogo, e os 2 também podem ser um segundo atacante, a depender do momento do jogo também, do que esteja acontecendo. Né. Eles têm essa possibilidade, essa liberdade de movimentação ainda nessa tônica, de se aproximar, de tocar curto, de tentar fazer o time progredir no campo através da qualidade desses jogadores e de um jogo de aproximações, de trocas de passes, de tabelinhas, né? O Bahia tem jogado muito nessas bases e dessa forma no Campeonato Brasileiro dessa temporada até aqui. E aí, para ilustrar, a gente tem o gol do Bahia contra o Grêmio no final de semana, que mostra exatamente alguns desses aspectos. Áreas bem abertas e oferecendo a profundidade pelo lado direito. O Everton Ribeiro, que é esse meia por aquele lado, centralizando um pouco mais. Os 2 zagueiros e o Caio Alexandre justamente oferecendo esse apoio ao primeiro passe.
alturas diferentes dos laterais, né? Enquanto o Juba está sustentando um pouco mais esse primeiro passo, porque a jogada começa por ali, o Arias está subindo um pouco mais, e o contrário também tem acontecido nesse time do Bahia. O time tem trabalhado dessa forma para até construir também de uma forma mais equilibrada. Paciência para girar a bola, e nesse jogo específico teve um aspecto que o Bahia conseguiu se aproveitar muito bem dele para também criar suas jogadas e marcar o seu gol, que foi manipular esses encaixes de marcação que o Grêmio do Renato Gaúcho faz, né? O Grêmio tem um tipo de marcação muito particular, que é o de perseguir e encaixar individualmente o jogador por uma zona muito grande do campo. Então, o Santiago Arias recebe a bola, o ponta por aquele lado, né, o lateral, melhor dizendo, por aquele lado, sai na pressão a ele. É o Fábio na ocasião. O Everton Ribeiro infiltra no espaço deixado por ele, e o volante daquela posição, que era o Dodi, sai no encaixe ao Everton Ribeiro. E o Everaldo, que é o atacante pelo lado direito, traz com ele quase para o meio campo a marcação do Kahneman. Encaixes individuais que muitas vezes bagunçam o sistema defensivo do time que os executa, né? É preciso ter muita intensidade para sustentar essa forma de jogar, para que seu time não fique desorganizado. De novo, o Bahia vai trocando passes, né? O Kahneman já até voltou para a posição dele, mas o Rafael veio aqui para o meio campo. Ele está colado ainda no Santiago Arias, que é o lateral direito, e veio junto com ele. Esse movimento gera um espaço muito grande no lugar onde ele deveria estar, na lateral esquerda, em tese, né? Sustentando a linha defensiva. Não houve uma cobertura naquele sentido, porque o Dodi também ficou ali um pouco indeciso na marcação que ele poderia fazer, né? E aí o Bahia com isso encontrou um espaço muito grande, né? O Dodi vai vir aqui cortar essa bola e o Fábio está até voltando para a posição dele. Mais tarde demais. O Everaldo está sozinho, completamente livre por ali. A bola vai entrar no Everton Ribeiro, que vai encontrar o Everaldo numa condição de 1 contra 1 para o Kahneman para fazer o gol do Bahia nesse confronto aí contra o Grêmio, né? Então, é um exemplo da forma que tem atacado aí o time do Rogério nesse começo de temporada, potencializando muito a qualidade dos seus jogadores de meio campo. Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre, potencializando os homens de frente, que podem ser Tassiano e Ademir, Tassiano e Everaldo, Everaldo e Ademir, enfim. Variações que esse Bahia tem mostrado e tem jogado de uma forma muito interessante. Esse jogo contra o Grêmio foi o melhor do Bahia no Campeonato Brasileiro até aqui, mas o mais importante de se observar nessa forma do time atacar é de que já existe um padrão muito claro daquilo que o Rogério deseja para essa equipe. Muito bacana o conteúdo, o vídeo do Taticamente Falando aí, trazendo à tona esses padrões ofensivos de como o Bahia chega à frente, né? Não é entregar o ouro, gente, não há segredos profundos e tudo mais. Certamente existem alguns atalhos aí que são praticados pelo Roger Ceni e trabalhados no dia a dia. É legal a gente ver aí como o Bahia tem, né, elevado o seu nível de criação, de produção de jogo. O destaque do nosso plantão tricolor de hoje, matéria do à tarde, ó, como a venda de Endrick pode movimentar o elenco do Bahia. Entenda, a Palmeiras vai receber 251 milhões de reais pela venda de Endrick e poderá tentar ir atrás de Cauli novamente. Campeão brasileiro de 23, Palmeiras de Abel Ferreira segue na briga, na busca para reforçar a equipe para a atual temporada com o valor da venda de Endrick para o Real Madrid. O Verdão estará com bala na agulha para enfim tentar novamente a contratação de um dos principais alvos de Leila Pereira no final do ano passado. Tá aí, ó, trata-se do meia Cauli, de 28 anos, que foi o principal jogador do Esporte Clube Bahia na última temporada e segue se destacando em 2024 com os reforços de peso que chegaram no clube no início do ano. Natural de Porto Seguro, no litoral baiano, o atleta disputou 23 partidas nessa temporada, anotando 5 gols e distribuindo 5 assistências. Com a venda de Hendrick, que vai render aos cofres do Palmeiras aproximadamente 251 milhões de reais, Leila Pereira, presidente da equipe paulista, poderá tentar reabrir conversas com o esquadrão pelo camisa 8. No entanto, a missão não será nada fácil, isso porque Cauli estendeu seu contrato com o Bahia até o fim de 2028. A multa rescisória do meio-campista é de 269 milhões de reais. E ainda tem outro fator, né? O Palmeiras acertou com o Felipe Anderson, né? Então é improvável que eles façam uma movimentação mais robusta agora, numa posição que não é extremamente carente. Mas vamos aguardar, é desejo antigo, né? O Palmeiras está de olho já há algum tempo, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que o Bahia está disposto novamente a dizer não, a não ser que chegue ao valor da multa, e isso daí é praticamente impossível. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um Pontão Tricolor. Se gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?